Ok, pessoal, nós estamos iniciando então essa série, bastante expectativa de algumas coisas que a gente anseia aconteçam, né? Eu fiquei pensando muito essa semana, né? Eu preciso de tanta coisa, que tanta coisa aconteça, né? Existem algumas bifurcações que eu preciso decidir para que lado que eu vou, decisões a tomar, anseios que emergem do fundo do meu coração, feridas que precisam ser cicatrizadas, né? Pessoas que me feriram, que eu tenho grande dificuldade de oferecer o amor que eu ofereço aos meus filhos a eles. São situações que emergem de dentro do meu ser, do meu estado pecaminoso, né? Quando eu vejo lá em Gênesis 3 que o pecado habitou e desajustou, aí eu sinto algumas coisas dentro de mim ebulindo, que eu tenho que me conter, e isso tem sido objeto da minha conversa diária com a Dani, né, sobre pensar como fazer diferente, porque nem sempre o que é mesmo, né, é outra coisa. Eu postei essa frase ontem, nós aprendemos, eu e Dani, no curso que nós demos esse final de semana, que nem sempre aquilo que é realmente, né, é outra coisa, quase sempre, né. A gente tem às vezes falsas percepções, né. Será que a pessoa está triste comigo? Será por que ele olhou diferente? Nem sempre aquilo que a gente acha que é mesmo. De repente é outra coisa. E existem situações na nossa vida que a gente espera com bastante expectativa que aconteça e aí não acontece, a gente fica frustrado. Então, eu lembro que quando eu comecei a orar por essa série de Abril, eu pedi, Senhor, que seja algo extremamente diário, né? Eu quero compartilhar com os meus irmãos daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente sente, de situações que a gente tem expectativa, de sonhos que a gente quer que aconteçam. Então, nos mostre o que nós vamos pensar, refletir. E Deus colocou no meu coração esse tema, né? O improvável, né? E a minha pergunta é, como é que você chegou aqui hoje, né? Quais são as suas expectativas? O que você tem aguardado? Na desesperança, como dar o primeiro passo rumo a alguma coisa que você espera ardentemente, né? Mais do que nunca, nós precisamos especialmente de fé em nosso tempo, né? A gente olha para a situação, o caos brasileiro, como ter fé diante de tanta injustiça, diante de tanta violência? Como é que a gente alimenta o nosso coração e o coração daqueles que a gente ama para dizer, olha, não, vai dar certo, vamos continuar, né? Que Deus te fortaleça, que você continue firme. Mas aí a gente sai daqui firme, aí no primeiro dia já vem uma avalanche de situações, problemas, sentimentos. Como lidar com isso? A vontade que nós temos, queridos, hoje, certamente, eu durante muito tempo fiquei pensando, mas por que as pessoas estão tão anestesiadas, estão tão apáticas? O que está acontecendo com o brasileiro? O que está acontecendo com as igrejas brasileiras? O que está acontecendo conosco? E a vontade que temos, muitas vezes, é de desistir. Eu creio que você já nutriu esse sentimento, né? De jogar a toalha, não dá, deixar para lá. Existe, parece que uma conspiração do mal, né, para nós entregarmos os pontos, desistir, né? Interessante isso, né? Difícil alguém chegar e falar assim, bater nas suas, não, vamos lá. Agora, quantas pessoas chegam assim, desiste disso aí, larga tudo isso aí. Parece que existe uma conspiração, né? A gente está vivendo à beira do caos. O quadro nacional, nós vimos aí esse final de semana, é de caos instalado. Ninguém acredita em mais ninguém. Não, deixa assim, vai acontecer isso e aquilo, e não vai dar em nada. Irmãos, emocionalmente, isso nos aflige por demais. Por demais. Ainda que sejamos adultos aqui, vocês que são adultos e estão nos ouvindo, isso nos aflige demais. Nós não temos ideia de como as nossas emoções, elas estão em ebulição o tempo inteiro. Se pudermos escolher uma palavra que traduz o nosso sentimento, pense comigo, uma palavra que traduz essa realidade que a gente está vivendo. Eu fiquei durante 3 dias pensando nessa palavra. E eu cheguei à conclusão que a palavra que define o nosso estado hoje é exaustão. Exaustão. Quem tem filho pequeno, né?
Você corre para lá e para cá, e para lá e para cá. Quando chega a sexta-feira, final de semana. Final de semana. Eu sinto as pessoas cansadas, exaustas, sem perspectiva. Vamos sair um pouquinho do ambiente eclesiástico, né, da comunidade da fé. Quando você se depara com uma pessoa e você fala, e aí, como é que você está? Ai, não sei. Ai, nada dá certo. Um sentimento pessimista. As pessoas estão exauridas de esperança. As pessoas não creem em mais nada. Se falar então no contexto eclesiástico, no evangelicalismo, pior ainda. Pois em nome de uma pseudo-religiosidade, as pessoas atolam os corações e produzem e vivem e nutrem o evangelho fajuto, onde explora-se a miséria e a pobreza espiritual das pessoas. Vivemos um momento de desesperança. Mas ainda não é o fim, irmãos. Porque nós ainda não vivemos o desespero. Existe uma diferença entre desesperança e desespero. Desespero é a aflição extrema, é um cansaço existencial em que a pessoa desiste totalmente de tudo e de todos. Onde as faculdades normais, mentais, emocionais estão em caos, à beira da loucura. Isso é uma pessoa desesperada. Agora, a desesperança é outra coisa, é a ausência de sonhos, inatividade, é a falta do brilho nos olhos, a pessoa prostrada, quando a gente tem que pensar no futuro e não conseguimos, quando a alma sofre sem saber o que fazer, um desestímulo, uma pessoa passiva em relação ao presente e ao futuro. Muitos de nós estamos assim, por várias vezes, no decorrer de um ano. Nós nos sentimos assim. Eu quero com essa série levar você e eu a pensar que Deus quer nos curar da desesperança, da prostração, da anestesia. Essa série chega em uma boa hora para nos fazer pensar que há sim esperança. A mensagem do Evangelho pode nos ajudar a vencer a desesperança. Pois viver é lutar, lutar é resistir, e resistir é nunca desistir. Eu quero que você saia daqui pensando que a solução não é desistir, não é deixar para lá, mas é enfrentar, aconteça o que acontecer. Foi assim que Jesus andou no meio dos homens, se deparou com homens e mulheres e trouxe a viva esperança para que eles continuassem sonhando, lutando e vivendo. Eu quero desafiar você a pensar na esperança genuína, que nasce do improvável, aonde a gente não vê uma solução. Você já se deparou com aquela situação, não sei o que fazer, eu vou orar, eu vou pedir a Deus direção. E Deus então intervém, e do improvável nasce uma nova realidade. É assim que eu chego aqui hoje, como homem, como pai, como esposo, como pastor, como cidadão brasileiro, em meio a um turbilhão de sensações e sentimentos, eu estou sendo desafiado por Deus a nutrir o sentimento de esperança, que o improvável pode acontecer. Portanto, irmãos, pensar no improvável é entender que, embora a apatia, a inércia, o anestesiamento, a falta de vigor e a prostração estão aí diante das pessoas, e as pessoas vivem esse sentimento de caos, mais do que qualquer outra virtude, a vital para o nosso tempo é a esperança. Portanto, irmãos, diante disso, a procura de um norte pela centralidade da verdadeira palavra, o Evangelho, e diante do improvável, nós queremos nutrir o nosso coração nessa manhã, pensando de que
o improvável sim pode acontecer à medida de que eu e você tenhamos fome e sede de justiça. Eu acho que tudo parte disso. Jesus, quando ele começa a ensinar os homens, e no Sermão do Monte a gente vê isso, ele elabora as bem-aventuranças, e o bem-aventurado é feliz o homem que, e ele vai para a parte final dizendo, feliz é o homem que tem fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça é viver as verdades de Deus em sua plenitude, não só de conhecimento, mas de prática da verdade de Deus. Essa é a grande crise do evangelicalismo brasileiro. As pessoas ouvem do evangelho, mas elas não nutrem o coração do verdadeiro evangelho a ponto que isso gere prática. Aqui está a minha crise com a igreja brasileira. Porque as pessoas estão reunidas todos os domingos, ouvem a verdade, só que essa verdade, no primeiro passo que elas têm que exalar a verdade de Deus, elas, não, mas não é bem assim, mas eu quero assim. Isso não é evangelho. Evangelho é uma rendição por completo, para experimentar o novo de Deus a partir do momento que você viva em obediência às verdades de Deus. Portanto, irmãos, eu quero nessa manhã fazer você pensar que ter fome e sede de justiça é muito mais do que um estado de espíritos. Ter fome e sede de justiça é viver o evangelho na sua integralidade. Ou seja, eu sou Fabiano desde que eu acordo até que eu vá dormir. Dormindo eu continuo sendo Fabiano, e eu creio e eu vivo, e eu tenho que exalar a verdade de Deus. E nessa série, O Improvável, eu vejo pessoas que estavam vivendo ali o seu dia a dia, né? Elas muitas vezes eram engolidas pela religiosidade que cercavam elas. Elas eram engolidas mesmo, né? Ah, não, mas é assim, a gente vive assim, né? A gente crê na lei do Senhor, e a lei do Senhor é assim. E Jesus, então, ele vem, ele nasce, ele cresce, e ele se depara com as pessoas, começa o ministério e começa a ensinar. E eu quero refletir com vocês nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 5, porque João, ele entra em Jerusalém. Jesus ele entra em Jerusalém, João relata no seu Evangelho, e aí ele faz uma primeira cura extraordinária, já assim na entrada de Jerusalém. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero que vocês acompanhem comigo. A cura do paralítico, né, e a sua maca, nos mostrando que o improvável sim pode acontecer. O texto diz assim, irmãos, acompanhem comigo. João, capítulo 5, do verso 1 ao 18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Olha só, irmãos. 38 anos, o homem no mesmo local, no mesmo estado, esperando uma cura. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca.
Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Queridos, eu coloquei só parte desse texto aqui para que você pense um pouquinho nesse tema, nessa temática desse mês. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ali vivia naquele estado, durante tanto tempo Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. E Jesus então efetua essa cura. Eu quero que você assista essa cena para que você compreenda um pouquinho do que estava em torno deste milagre. Veja só. Opa, vamos voltar aqui. Senhor, não tem um homem algum, quando a água é agitada, não ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te, toma teu leito e anda. É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Legal, até aqui por enquanto. Interessante que, para nós entendermos essa cena, e porquê dessa repreensão dos legalistas da época, Jesus ele iniciou seu ministério ensinando o povo, fazendo os milagres e as curas, e ele acabara de fazer a cura de um oficial do rei, muito importante. E na mente de alguns ali estava aquela coisa: não, ele está fazendo isso porque é filho do oficial. E Jesus então ele entra em Jerusalém e ele caminha para uma cura de um Zé Ninguém, de um miserável. Num lugar onde só existiam pessoas rejeitadas, pessoas doentes, pessoas em estado terminal.
Quando a gente fala do paralítico e a maca, nem maca existia naquela época, existia um pedaço de pano, onde as pessoas carregavam aqueles que não podiam andar. Interessante pensar que Jesus ele vai então a Jerusalém porque havia uma festa. Ele não era de Jerusalém, Jesus era de Cafarnaum. Ele era de Nazaré, na verdade, mas trabalhava e vivia em Cafarnaum. À medida que ele ia entrando em Jerusalém, segundo o verso de número 2 que nós acabamos de ler, havia um tanque, tipo de um chafariz, uma fonte, considerada naquele contexto, naquela cultura, uma fonte milagrosa, onde muitos desvalecidos encostavam ali para receber o quê? O seu grande milagre. Então Jesus ele entra ali naquele lugar, e era um tanque, os judeus tinham aquilo como um tanque chamado Betesda, que significa lugar de misericórdia, e naquele tanque haviam 5 alpendres, 5 varandas, 5 espaços, e havia uma multidão, irmãos, de cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. E um parênteses aqui. Ninguém sabe como se espalhou naquela época uma crença de que um anjo vinha de tempo em tempo e mexia as águas. E ao mexer as águas, ou essa manifestação sobrenatural, era o sinal de que alguém deveria pular dentro da água e sairia curado. Interessante pensar de que havia então ali naquele cenário um homem, irmãos, não era um dia, não era uma semana, não era um mês, e não era um ano. O relato histórico diz que aquele homem que nós vemos na cena, por isso que eu gosto de pôr a cena, porque dá uma ideia mais ampla do que aquele homem vivia, há 38 anos. Eu tenho 42 anos. Você imagina viver 38 anos à beira de um tanque, de dia, de noite, deitando a qualquer momento que a água se mexesse, para que então eu tivesse uma chance, para que eu pudesse me ver são, curado. Interessante pensar que Jesus pergunta àquele homem, quer ser curado? E ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. O cenário ali para aquele homem é um cenário de caos. Eu não tenho ninguém por mim. Já viu o estado hoje das pessoas? Não tem ninguém por mim. O governo não pensa em mim, as pessoas não pensam em mim, mal minha família pensa em mim. Muita gente pensa assim, vive assim, sem esperança nenhuma de nada. Interessante pensar, irmãos, que aquele lugar era um lugar de miseráveis. E os judeus daquela época, os religiosos, vendo o homem curado e carregando a cama num próprio sábado, que segundo eles não podia fazer nada, em vez de celebrar a vida, celebrar a cura, eles vão repreender. É mais ou menos você ver alguém acometido de câncer, e a pessoa sai com um exame lá do oncologista, e diz, olha, não tem mais nada. E uma pessoa na porta fala assim, mas você merece, você é um pecador mesmo. Fazendo tudo errado, você não tem fé. Olha que coisa, irmãos. Essa é a cena, essa é a passagem. E o homem disse, olha, quem me curou é quem disse para eu ir e não carregar mais o meu pano, a minha maca. Esse primeiro milagre de Jesus é emblemático. Porque a partir dali ele tinha convicção de que ele ia começar a ser perseguido. Porque ele faz a cura de um rejeitado. No sábado, que era um dia, segundo os judeus, consagrado para ninguém fazer nada. A partir dali, os líderes religiosos começam então a perseguir Jesus. Interessante que pensar que em meio à esperança há também a desesperança. Eu olho para o cenário evangélico hoje e fico pensando, as igrejas estão perdidas. Aquela válvula propulsora, a família de Deus, o povo de Deus poderia ser o sinal de esperança. Você pergunta para algumas pessoas, você fala, mas e aí, cara, igreja, o que é isso?
Igreja está se tornando nesse mundo pós-cristão, porque nós estamos vivendo uma era pós-Cristo, que ninguém mais acredita em nada. Nem a igreja é sinal de esperança. Pelo contrário, você abre a televisão e olha e vê esse cenário, as igrejas, o que está sendo feito, as pessoas falam, não existe esperança de mais nada. Eu quero fazer você pensar nessa manhã que o improvável realmente ele pode acontecer. Há sim esperança. Em primeiro lugar, e graças a Deus por isso, irmãos, a iniciativa é sempre de Deus, na minha vida e na sua vida. Eu penso nisso, eu acho isso maravilhoso. Tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza e convicção, pelas Escrituras e pelo que eu vejo e percebo, que sempre Deus vem ao meu encontro. Me salva, Deus me repreende, Deus me tira algumas coisas para eu não me perder, Deus faz milagres diários na minha vida. A iniciativa é sempre de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente, a mulher que olha para o marido e fala, puxa, meu marido não tem jeito. A mãe que olha para o filho e fala, meu filho não sai mais das drogas. O jovem que está à beira de um concurso, faz o concurso e não tem jeito, não entra. Só entra a gente que molha a mão lá é esquema, tudo esquema. Interessante que esse mundo nos faz pensar assim, não tem jeito. Aquele que é verdadeiro, aquele que é correto, nunca vai ser beneficiado em nada. A gente pensa o tempo inteiro isso. E aí vem Jesus, em meio a toda a descrença daquela época, no lugar de miseráveis, e se faz presente em nome de Deus. E se depara com um paralítico, e o texto diz, quando o viu deitado e soube que ali vivia naquele estado, um homem paralítico, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas que eu me deparo. Você quer um novo tempo na sua vida? Interessante que os 3 pontos da nossa reflexão hoje, eles são progressivos no texto. Porque o querer não vai fazer de você uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, que vai, uma pessoa não vencedora, mas uma pessoa que vai conseguir desdobrar os seus sonhos. Porque existe uma sequência aqui muito clara de entendimento de que nós não somos nada, porque lá atrás, em Gênesis 3, nós fomos desconectados de Deus, então o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço toda vez. Eu sou um pecador, eu preciso entender isso, eu preciso entender que é Deus que vem ao meu encontro, eu não tenho mérito nenhum, é graça e sobre graça. E a partir disso, então, a verdadeira graça me impulsiona a fazer a minha parte. Você vê esse homem saindo do seu lugar e indo, e ele é repreendido, e ele fala, olha, eu não sei de nada, eu sei que o homem que me curou mandou seguir. E o mundo hoje, os evangélicos hoje, eles querem a graça, mas não querem seguir. Sabe aquela ideia? Você se depara muito com isso, muita gente quer o salário, mas não quer o trabalho. A pessoa quer o salário no final do mês, no dia assim, mas eu vou fazer um e-mail aqui, não precisa ser tão intenso, eu não vou fazer o meu trabalho como eu deveria fazer, como um cristão tem que fazer com excelência, fazer o melhor. Portanto, irmãos, quando eu penso em minha vida, em meu estado, tudo acontece porque Ele me amou primeiro. Irmãos, quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil vai ser a nossa caminhada. Os cristãos, eles querem a bênção, mas não querem o esforço, não querem o encontro, não querem a rendição, não quer. Não quer largar o que gosta, não quer fazer nada. Eles querem só o Deus da bênção. Eu fazer por onde? Não, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vou. Esse é o cenário que a gente vive. Até que chega a esse estágio aí desse homem, à beira do tanque, não tem o que fazer. Ele não tem cartão de crédito, ele não tem carro, ele não é concursado pela prefeitura, ele não tem um bom emprego. Esse homem está ali, marginalizado.
A única saída dele, que é? Um Salvador. É interessante isso. Pensar que o improvável pode acontecer e esse fenômeno acontece dentro de um depósito de miseráveis, doentes, paralíticos, cegos, desventurados, desesperançosos. E aí o próprio Jesus, 1 João 4,19, se revela a homens e mulheres, e na primeira carta de João é compilado de que realmente nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Sem isso a gente nunca alcançaria Ele. Isso aqui é o start inicial. Ele me salvou, Ele me curou, Ele veio em minha direção. Queridos, eu quero compartilhar com você 5 razões para nós acreditarmos que o improvável pode acontecer na minha vida e na sua vida, olhando para esse texto. Primeiro, os milagres eram esporádicos e a cura do cego era improvável. Diz a lenda que a água se mexia, alguém pulava, pronto, acabou. Alguns historiadores dizem que isso acontecia uma vez por ano. Outros dizem que acontecia semanalmente. Por isso aquele depósito de gente doente querendo uma saída. Segunda razão, os milagres só premiavam quem menos precisava. Se nós olharmos na perspectiva do paralítico, quem que pulava quando a água se mexia? Era quem conseguia andar. Quem não conseguia andar não pulava. Então ele tem, como é que é? Se rasteja ninguém conseguia. Por isso do improvável. Os milagres só premiavam, segundo a ótica do paralítico, quem menos precisava. Outra coisa, outra razão para acreditarmos no improvável. Lugar de gente abandonada, lugar de gente indefesa, sem ninguém para lutar por eles. Daqui a alguns meses, você vai ver muita gente aí falando, não, eu sou aqui seu representante, eu vou lutar por você. Me dê o seu voto. Vai nada, irmãos. Vai nada. Não vai. Mas eu creio no improvável. Quarta razão. Lugar terrível. Por quê, irmãos? Na espiritualidade vigente, o Deus poderoso do impossível estava preso ao sábado. Os critérios da religião eram mais importantes que o critério da vida. Eu não celebro a cura do paralítico. Eu fico preso ao quê? Mas como assim? Curar no sábado? Até hoje é assim, irmãos. Até hoje é assim. Não, porque se eu não cantar um hino e não tiver o homem tríplice, não, porque se... Irmãos, o que mais importa são as regras ou o Deus do improvável? Naquela época acontecia isso e hoje ainda acontece isso. Mas como assim o pastor pregar sem terno? Que é isso? Virou bandalheira? Virou zoeira agora a igreja presbiteriana? A minha pergunta é, Jesus cura esse homem como? De terno? De toga? De estola? De quê? Do jeito que ele estava. Ele passava, ensinava e curava e abençoava e transformava. Não é o jeito, não é a indumentária, mas é o amor pela verdade sem abrir mão, o que é essencial da verdadeira Escritura. E por último, a quinta razão para acreditarmos no improvável. Jesus ele dá uma resposta àqueles homens no final do texto. Meu Pai trabalha até hoje. Meu pai não está preso no sábado. Jesus ele quebra com a inércia, com a apatia, com a religiosidade. Portanto, irmãos, contra todas as aparências não somos nós que, suportando o peso originário do trabalho, solicitamos que Deus, até então quieto, decida nos ajudar. É Ele, o Senhor Todo-Poderoso, que nos amou
eternamente em atos e ações. Essa frase é de um homem chamado Andrés Torres Queiruga, um teólogo espanhol que eu tenho tido a oportunidade de ler agora. Cara, que cara fantástico. Para olhar a vida, as pessoas, a espiritualidade sadia, que não está preso às catedrais espanholas. É um homem que ama Deus, ama as pessoas e que vê um Deus gracioso alcançando gente de tudo quanto é jeito. Então, queridos, no deserto existencial, em meio ao caos, uma mão sempre se aproxima. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que existe uma mão poderosa que nos alcança nos momentos mais sublimes da nossa vida, sejam eles de adversidade ou de alegria. Em primeiro lugar, a iniciativa é sempre de Deus. Deus te convida hoje para te desfrutar, para que você desfrute de um novo tempo. Em segundo lugar, irmãos, a frase dele aqui, desse Andrés Torres Queiruga. Eu estou aqui meio perdido nos slides, por quê? Porque na minha máquina eles vão se mostrando na ordem e deu um problema na minha máquina, eu tenho que usar outra máquina e eu não consigo ver a sequência, né? Interessante pensar nisso. Pensar que Ele se aproxima, Ele nos ama através de ato e de ações. Em segundo lugar, a esperança. O improvável pode acontecer. O próximo passo sempre é nosso. É aquela ideia, você pega o seu filho ou a sua filha, você fala, filho, aqui está a bicicleta. Vamos andar? Vamos. Filho, aqui é a bicicleta, tem a rodinha, vai te ajudar no início. Você segura aqui, aqui é o freio, se você precisar parar, você vai ter que fazer esse movimento, vai. Aí o filho sobe, primeira coisa que ele faz, por insegurança, ai pai, não sei, eu vou parar. Não, você vai conseguir. O próximo passo, filho, é seu. Vai que eu estou aqui atrás. Eu estou te ajudando. Eu amo essa figura de linguagem da bicicleta. É o Deus cuidando de nós e dizendo, olha, vai. Vai que eu estou aqui, eu estou te amparando. Interessante, o texto, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Irmãos, eu fico imaginando na cena, um homem 38 anos sem conseguir ficar em pé. O que mais ele quer? É sair correndo, ganhar o mundo. Eu estou livre. Eu posso andar, eu posso olhar, eu não preciso de ninguém me ajudando. Eu posso viver. Ele sai correndo, tanto que os caras vêm na direção dele e falam, eu não sei de nada, é ele que me curou, que mandou eu andar, se eu estou andando, estou indo embora. Interessante pensar nisso, porque para quem que nós temos olhado? Nós vamos ficar lá, olhando na televisão, vai ser preso ou não vai ser preso? Vai ser preso ou não vai ser preso? Justiça ou não justiça? Justiça ou não justiça? Tenho certeza que muita gente ficou parado para ver. Por quê? Porque a gente quer ver, a gente quer fazer justiça. A gente fica preso em algumas situações da vida e esquece para olhar para aquele que é o Senhor da vida. A gente olha para Ele e dá o próximo passo. Essa é a ideia. O problema não é o caos em si mesmo, e sim onde estão os teus olhos e o teu coração. Porque o Senhor não disse que nós viveríamos um mar de rosas aqui. Ele disse que nós passaríamos por aflição, mas a solução é que Ele está conosco. É Ele que vem em nossa direção. O próximo passo é nosso. Então, diante do caos, eu não posso ficar parado, perplexo, sem fazer nada. Tem um provérbio popular que diz que a hora que a água começa a bater no traseiro, a pessoa anda, não é assim? Infelizmente, muito de nós não se previne, não faz um trabalho de prevenção até espiritual, só começa a andar a hora que a água bate no traseiro. Por enquanto a água não bate no traseiro, a gente faz o que a gente quer, vive como a gente quer. A hora que estabelece um caos espiritual, existencial, aí a gente corre, Senhor, tem misericórdia.
eu prometo, eu vou largar o meu time do coração, agora eu vou te servir mesmo de verdade. Ele não vai ser mais meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Não, agora eu vou, Senhor, agora eu vou na vigília de oração, na reunião de oração, na escola dominical, agora eu vou para as sociedades internas, agora eu vou fazer tudo, porque agora aconteceu tudo comigo. Esquizofrenia espiritual, isso. Triste realidade. Achar que Deus está preso ao fatalismo. Agora eu sofri um acidente, agora eu vou viver o Evangelho. Miséria humana. Falta de entendimento do Deus da graça. Eu amo porque Ele me amou. Eu sirvo porque o amor dEle me constrange. Por isso que eu venho, por isso que eu me dedico. Porque é o amor dEle que me constrange. Hoje você conversa com as pessoas vivem um Deus, vou fazer... gente, não dá. Não dá não. Não dá para gastar mais tempo. Ou a gente vive de verdade nas entranhas, que o Evangelho, quando a gente fala, vem aqui de dentro. Como é que a pessoa que você vai viver e vai falar do amor de Deus vai entender o que você está falando? Que se você fala assim, mas assim... Você não está nem você convencido disso, você quer passar para alguém. Sabe por que as pessoas não evangelizam, irmãos? Pasmem, esse dia eu estava estudando sobre isso. Porque elas não falam do que elas não têm. A gente só fala do que a gente tem. Como é que eu posso oferecer alguma coisa para alguém se eu não tenho? E não é porque eu não tenho, porque Deus não me salvou. Deus ele vem e salva porque Ele é Senhor. Mas eu não nutro a verdade. E por não nutrir a verdade eu não tenho o que falar. Vou falar o quê? Portanto, que a atual circunstância da sua vida não mobilize os seus sonhos. Se você não nutre o seu coração da verdade, se você está preso às amarras da vida, da mesmice, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque agora vai ser assim, não, minha bisavó foi assim, a minha avó é assim, eu sou assim, minha filha vai ser assim, minha neta vai ser assim. É assim que você ensina aos seus filhos? Tenho certeza que não. A verdade, ela deve ser proclamada com a nossa vida. Se eu não ver Cristo na vida do Anderson, eu não vou acreditar no que ele está falando. Eu preciso ver. Só que alguns ídolos invadem o nosso ser, o nosso coração, né? Então, futebol é um ídolo, dinheiro é outro ídolo, o filho é um outro ídolozão que eu amo. É assim que a vida acontece. Né? A gente tem que tomar cuidado. O carro pode ser um ídolo. Né? O trabalho, um grande ídolo. Quanta gente está trabalhando 14 horas por dia e deixa o filho na creche? Aí depois o filho cresce, vai para o mundo, vai para a vida, vai para as coisas que... mas eu não ensinei isso a ele. Na verdade, você não ensinou, você não estava. Como é que você ensinou? E agora você quer que seu filho não faça? Aí aquela coisa, né? Ouvimos bastante esse final de semana. Você ganha dinheiro, e aí depois gasta dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, com remédio. Que loucura é essa, gente? Loucura, que mundo que a gente vive. Portanto, que a atual circunstância da sua vida não mobilize seus sonhos. Ou seja, há esperança sim. Há esperança, porque o improvável pode acontecer. Porque Ele vem em nossa direção. O próximo passo é nosso. E por último, antes do último ponto, o Philip Yancey, ele escreveu algo que eu acabei de falar minutos atrás. Deus ele nos ama o suficiente para nos aceitar como nós somos. Deus nos ama como nós somos, do jeito que nós estamos. Mas Ele nos ama sobremaneira, Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos o mesmo, ou os mesmos. Isso aqui é entendimento de graça. Isso aqui é entendimento de graça. Não tem mérito. Eu não tenho que fazer por onde. Eu não tenho que ir na igreja todo dia para chamar a atenção de Deus. Deus me ama. Mas Ele me ama tanto que esse amor me constrange a viver da mesma maneira. Principalmente quando a maneira minha de viver é medíocre. Deus não me ama, ou não me amou de tal maneira para eu viver uma vida medíocre. Eu preciso viver em excelência. Portanto, por último,
O improvável pode acontecer porque Ele é por nós. Sigamos em frente. Me chama muita atenção esses vieses do Evangelho. Domingo passado nós refletimos sobre isso. Com a mulher lá, as 3 mulheres que elas foram ao túmulo de Jesus e não acharam Jesus. E os anjos dizem para elas: vão, sigam, falem do que vocês viram. Jesus vive. Jesus, ele cura esse homem. Fala: olha, vai, caminhe, viva. Ele vai dar o alerta agora. Não se prenda à religiosidade, mas caminhe. É lindo isso, irmãos. Lindo. Jesus em todo o tempo. Olha só. Meu Pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Essa ideia aqui é uma ideia do já e do ainda não. De que a missão continua por mim e por você. Nós somos agora que estamos carregando o bastão, né, do cristianismo. O trabalho é por nós, é em nós, é por nós, é através de nós. E vai ser finalizado na eternidade. Enquanto isso, nós devemos caminhar. E a ideia aqui, queridos... Ixi, deu algum erro aqui. Entrou o slide. Vamos pegar aqui na folha. Por isso que é bom ter uma folhinha, né, com algumas anotações aqui. Pronto. A ideia aqui, irmãos, quando Jesus se depara com esse paralítico, ele faz a cura, a multidão vem em conta dele, ele sai, os líderes chegam: mas quem te curou no sábado? Por que você está carregando essa maca? Não pode fazer isso no sábado. O homem diz: olha, eu sei de uma coisa. Eu sei de que o homem que me curou, ele mandou eu ir, continuar indo e levando a minha maca. E aí, Jesus se depara com ele, segundo o texto, na sinagoga, no templo, à noite. Ele recebeu uma pressão dos religiosos. Jesus disse para ele: olha, vigie, não pegue. Continue. Interessante como Jesus ele fala com ele. O texto diz assim, ó. O verso de número... Deixa eu pegar aqui. Verso de número 9. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo disse que eu pegue a minha maca e ande. Perguntaram-lhe: então quem é esse homem? Verso 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado em meio a muitas pessoas. Verso 14. Jesus encontrou-se mais tarde no templo e disse: olha, já estás curado, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Esse alerta de Jesus é o alerta da vida, é o alerta da vigilância, da prevenção, é o alerta das amarras que pode te pegar. Ou seja, não só o mundo te oferecendo muitas coisas que podem te amarrar, mas a sua própria carne, o seu próprio eu, por isso não peques mais, ou seja, vigie. E as setas do mal, que aqui são muito bem elucidadas pela a liderança religiosa, impondo força nele para que ele não se rendesse ao Cristo, mas que ele continuasse cultivando a religião. Então a ideia aqui, irmãos, é que nós sigamos em frente. É a ideia de que nós precisamos compreender que os judeus da época foram atrás de Jesus, e esse é o grande problema da espiritualidade legalista, imoral e farisaica. Ou seja, que eu tenho que estabelecer normas e regras e você se submete e obedeça, mesmo que essas firam a verdade de Deus. Porque eles não haviam compreendido que Jesus vem e estabelece o reino e outra, acabou. A gente vai viver firmado na lei, mas num aspecto agora de graça. A vida é graciosa. Ou seja, eu vim mesmo para fazer cura no sábado, eu vim mesmo abordar mulheres, que era impossível naquela época, era pecado.
Eu vim mesmo mostrar que agora a vida que eu ofereço a vocês é leve. E é por isso que ele foi crucificado. Então, pensando de que maneira pode nascer esperança em meio ao caos que estamos vivendo, e aí a gente ouve algumas frases, né? Ah, pastor, mas eu não creio mais na justiça brasileira. Não creio. Ah, na política? Também não. Muita desigualdade, segurança. Ah, no esporte? Ah, Fabrício, o governo não investe no esporte não. Você vai ver, tem uma relevância. As palavras são essas. E Jesus vem e fala, não, faça a tua parte. Faça com excelência. Estude. Treine, trabalhe, seja bênção, faça diferença, e eu sou com vocês. A ideia aqui de Jesus, e é interessante nós pensarmos isso, que quando a sua alma estiver sendo maculada pela desesperança, e isso a gente sofre todos os dias, né? Nós temos a nossa vida, os nossos anseios sendo maculados por um mar de desesperança. Quando isso acontecer, lembre-se que o Senhor estava com Jesus no Calvário, não é a morte. Deus Pai estava com o Filho lá na cruz. E lá é o sinal extremo de fim. Ou seja, acabou, final de linha. Daqui 3 dias, o Pai, Jesus vive e pronto. Acabou. A esperança está renovada. Portanto, meus irmãos, eu quero finalizar com essa frase aqui de Martin Luther King, esse grande homem. O longo caminho da história pende para o bem e não para o mal. Eu fico pensando que esse homem ele tinha tudo para entregar os pontos. Foi um homem que lutou para que o branco e o negro fossem um. Embora o mal, e as pessoas estavam morrendo por causa do racismo. E ele diz aqui, pode acontecer o que acontecer. Lembre-se, o bem vencerá. Quando a gente olha para o Evangelho e para a cruz, qual que é a história? Que o bem venceu a morte. Nós temos esperança porque Jesus, ele vive. E o desafio para mim e para você é pensar que Deus não vai desistir em encontrar uma geração de homens e mulheres moldadas pelo seu Espírito. Eu quero que você saia pensando nisso hoje. Deus ele não vai desistir de encontrar homens e mulheres aqui hoje, nesse tempo, que vivam pelo Espírito. É o desafio para mim e para você. Não se prostre. Há esperança. Jesus ele vive. E ele, de maneira improvável, aparece nas nossas vidas, famílias e caminhada, de maneira sobrenatural. É Jesus, é Deus que encontra em nós o verdadeiro adorador. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E é aqui a parte final que eu quero que você frise. São esses os adoradores que o Pai procura. Não adianta você ir na igreja, levantar as mãos, cantar e chorar. Porque isso pode ser só emocionalismo. É o Pai que vem em seu coração. É Ele que procura a verdadeira adoração. Que Ele ache em meu coração, que Ele ache em seu coração uma verdadeira adoração. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Pedir graça ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu grande e imenso amor. Nós Te damos graças nessa manhã porque o Senhor vem ao encontro da nossa desesperança. Mas é tão bom, Pai, saber que o primeiro passo é sempre o Teu, que o Senhor vem em nossa direção e nos salva, nos redime, nos impulsiona a viver uma nova etapa na caminhada. O Senhor nos ama da maneira como nós estamos, mas nos ama tanto ao ponto de nos ensinar a dar o próximo passo e crescer e buscar maturidade. Por isso, ó Pai, nós queremos seguir caminhando, vivendo o Teu Evangelho,
sendo sal e luz nesse mundo. Nos ajude, ó Pai, nos encoraje. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Jesus Cristo e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos, Deus te abençoe. No próximo domingo nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre o improvável. O Andão vai descongelar aqui, ó, num lugar qualquer, num tanque de rejeitados. E domingo que vem, de maneira inesperada, o improvável pode acontecer. A seguir, cenas do próximo capítulo. Deus te abençoe. Um bom domingo.